Então, gente, vamos começar? Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Conceição Saúde. Esse é o meu sinal. E essa daqui, meu nome é Kívia. E esse é o meu sinal. Eu sou professora de Libras da UFCG. Eu sou estudante de Letras Libras, sexto período, UFCG. Pois é, estamos aqui nessa adaptação, porque a proposta da nossa live é tornar cada vez mais possível a acessibilidade linguística, né? Então é um grande desafio, eu sou fluente em língua de sinais, e oralizar e sinalizar é impossível, né? Não fica legal porque a gente corre o risco de ocorrer um ruído na comunicação, ou entre a língua de sinais, ou entre a língua portuguesa, e por isso o convite da minha grande parceira, Kívia, para que a gente possa fazer essa live mais acessível possível. Então, estou vendo aí bastante gente ao vivo, né? Estamos aqui ligadinhos, é muito legal ter vocês conosco, tá? Eu gostaria de iniciar essa conversa agradecendo a todos vocês que apoiam o nosso trabalho, que conhecem o nosso trabalho, que estão conhecendo o nosso trabalho, né? E vocês que estão seguindo, curtindo, né, as nossas práticas pedagógicas inclusivas. Pois é, gente, então, falar um pouquinho de como tudo isso aconteceu, né, na minha vida. Bem, eu iniciei o meu trabalho na educação básica, tá? De formação eu sou pedagoga e na educação básica eu tive o grande desafio de lecionar Libras como disciplina, tá? Para crianças da primeira série ao 9º ano, e essas crianças, nessa escola, tinham crianças que a gente chama de ditas normais e tinha as crianças com deficiência. E o meu desafio era lecionar Libras enquanto disciplina para todas elas. A educação é um direito de todos, já dizia desde a Declaração de Salamanca, né? Então, começamos esse trabalho na escola. A escola que eu trabalhava, ela é situada em João Pessoa, tá? No município de Cabedelo. O sinal de Cabedelo é assim, tá? E o sinal da escola é esse aqui, Paulinho Siqueira. O legal é que essa escola, ela tem Libras como disciplina. Então, Libras tem caderneta, os alunos fazem prova, né? E foi um projeto muito inovador, né? Ousado, que iniciamos naquela época. Então, dali então surgiu a necessidade dessa adaptação e de fazer todo esse projeto de materiais pedagógicos adaptados ao ensino de Libras, tá? Então surgiu vários desafios. E dentre esses vários desafios, na Inter eu também trabalhava no ensino superior. E ao trabalhar no ensino superior, eu tive a ideia de lançar um projeto onde todos os meus alunos de licenciatura, e aí as mais diversas licenciaturas que vocês possam imaginar, eles tinham o desafio de pensar em Libras pedagogicamente e pensar como fazer para aprender Libras brincando, cada um na sua área. E aí, pessoal, começou essa corrente que eu chamo de corrente do bem, né? Então, eles desenvolviam os jogos orientados por mim, apresentavam em sala de aula, esses jogos eram avaliados e a culminância dessa atividade fechava na escola. Então, eles iam para a escola e na escola eles aplicavam os jogos com as crianças. E isso foi tomando proporção, isso foi crescendo. E eu fui participando de alguns eventos, falando sobre isso, até que chegou o tempo, né, em que eu passei no concurso na UFCG, e aí eu me desliguei de Cabedelo, me desliguei das outras instituições. Hoje eu trabalho apenas na UFCG, tá? E hoje eu faço esse trabalho com os meus alunos. Então, são muitos projetos e com o decorrer de cada live,
vocês vão perguntando, vocês vão falando e a gente vai tendo a oportunidade de ir passando essas informações, tá? Então eu abro o espaço para que vocês possam perguntar aquilo que vocês assim queiram, tá? Se porventura você já fez uma pergunta, volta a tua pergunta, porque a gente não viu. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Quero, assim, agradecer a participação de cada um. Tô vendo aqui muita gente. Quero mandar beijo para todo mundo. Agora é difícil dizer todos os nomes, tá? Mas, assim, as alunas, o pessoal desse período, eu vi aí que entrou a Júlia, Jordânia, tem muita gente. São muitos nomes para eu dar conta aqui de ver, mas me ajudem aí, a cena aí, manda a mãozinha. Amanda, tô vendo que a Amanda entrou, bastante gente conosco. Eu quero que vocês agora possam mandar as perguntas de vocês. Conforme vocês forem mandando as perguntas, a gente vai respondendo, tá bom? Renato, olha, Renato tá presente na nossa live. Yasmin, um abraço para vocês, obrigada pelo apoio, por estar conosco. Gustavo, prazer, Gustavo. Bem, gente, vamos lá. Eu vou esperar então vocês começarem as perguntas. Eu já falei um pouquinho dessa trajetória, desse início, e aí vocês que estão acompanhando a nossa página com certeza querem saber de algo, tá bom? E eu quero mandar um abração, olha que legal. Quero mandar um abração também para a turma da pós de Libras em Boqueirão, tá bom? Da professora Jeane, conheço demais, minha aluna de Letras Libras, Jeane, tá? Um abração para vocês, beijos. Vamos lá, perguntas, vou esperar. Tem um delay, né? Bem, Jordânia está me perguntando aqui, gente, quais são as dicas para quem está começando a aprender Libras? Muito legal essa pergunta. Olha só, para quem está começando a aprender Libras, o ideal é que essa pessoa tenha contato com o surdo, tá? Libras, como toda língua, você aprende, se você não pratica, você tende a esquecer. Então, você que está começando o curso de Libras, começa a ter contato com o surdo. Uma das dicas que a gente gosta de dar é que você se desligue um tanto quanto do português e que você comece a pensar em língua de sinais. Então, fecha a boca e começa a pensar em língua de sinais, tá? Tem alguns exercícios, algumas coisas que a gente faz e que a gente indica para os nossos alunos, como por exemplo, todas as palavras que você sair vendo, isso para melhorar a sua datilologia, tá? Então, você tá no ônibus e aí você vai vendo os outdoor. Você vai vendo os outdoor, você vai vendo as faixas, as propagandas e vai pensando como seria a datilologia. Então, vai fazendo a datilologia. Isso vai fazer com que você consiga fazer a datilologia mais rápida, tá? Outra dica, além de conviver com surdo, se inserir na comunidade surda, né? E essa questão da datilologia que eu acabei de falar, é que é muito legal que no curso de Libras você converse com todos os seus amigos em língua de sinais. A gente que é ouvinte, a gente tem a querer conversar, né? Bater boca. Então, fecha a boca e começa a sinalizar. Isso vai ser muito importante, tá bom? Então, vamos lá. Outra pergunta aqui, ó. Como eu faço para me tornar fluente em Libras, né? E qual o passo diário que eu posso fazer? Como é que eu posso ser fluente em língua de sinais? Bem, para ser fluente em língua de sinais, eu acho que a primeira coisa é você ter esse interesse de ser fluente em língua de sinais. Segunda coisa, procurar ver vídeos em língua de sinais. Treinar a sua língua de sinais sempre que possível, tá? Então, interagir com pessoas da comunidade surda, quer seja ela surdo ou ouvinte, mas que seja sinalizante, né? Que saiba falar em língua de sinais.
Então, isso vai fazer com que você realmente dê um boom, né? E aí você desenvolva bastante sua língua de sinais. Ok? Estou aguardando mais perguntas. Vamos lá? O que é que vocês gostariam de saber? Se vocês quiserem perguntar a Kívia, por exemplo, que está aqui interpretando comigo, eu posso sinalizar a Kívia e a gente fazer essa inversão. Embora hoje eu não esteja apropriada. Como eu vim para falar com vocês, então vocês vejam que minha roupa tá com listinhas, um pouquinho colorida e Kívia tá toda de preto. Por que será essa diferença? Ninguém se questionou sobre isso? Bem, vamos aproveitar o gancho e falar sobre isso. Olha o tamanho do meu brinco. Eita, será que pode? Olha só, como eu estou tendo uma conversa com vocês, então eu não preciso estar de acordo com o código de ética do intérprete, porque aqui eu estou como professora. Mas veja bem, a Kívia tá, vamos analisar a Kívia. Kívia tá de blusa preta, não é? De uma cor só, blusa de uma cor só. O cabelo dela não está na frente do rosto. O brinco dela, você veja que é um brinco muito discreto. Ela está maquiada, não tem nenhum problema de estar maquiada, ok? Então essa seria a postura de um intérprete de Libras. Ou de uma pessoa sinalizante que vai fazer uma atividade de língua de sinais. Uma outra dica, suponhamos que sua professora de Libras diga, grave um vídeo em língua de sinais com uma frase, com uma conversação, ok? Aí você vai gravar esse vídeo do jeito que Kívia está, com esse tipo de roupa. Não necessariamente precisa ser preto, mas de acordo, a roupa tem que contrastar com a cor da sua pele, tá bom? Então é dessa forma que a gente desenvolve esse trabalho de tradução e interpretação. Por quê? E aí você pode estar se questionando. Por quê? Por que tem que ser assim? Bem, a Libras, ela é uma língua visual gestual, tá? Então o surdo, o canal de comunicação dele é através do olho. Então ele passa o tempo todo olhando os sinais. Imagine se essa blusa ela tem brilho, ela tem lista. Então, automaticamente o surdo vai perder a concentração e vai tirar o foco dele da atenção da língua de sinais, porque essa roupa vai estar chamando a atenção dele, ok? Então, um brinco grande, algo brilhando, uma frase bem bonita aqui na frente. A frase pode ser linda, mas ela na frente da roupa, na hora da sinalização, ela vai atrapalhar, ok? Então, é por isso que muita gente até brinca e diz que os intérpretes são todos... Parece que todos os intérpretes estão de luto, né? Parece que todos os intérpretes estão tristes, só andam de preto. Mas, na verdade, as pessoas preferem o pretinho básico para não errar. Porém, de acordo com a cor da sua pele, você pode usar qualquer cor, contanto que ela seja única. Seja uma única cor, neutra, tá bom? Mais perguntas, pessoal? Vamos interagir então. Beijos para todos que estão entrando, minhas amigas queridas, Edi, Francineide, tanta gente. Eu não vou dizer os nomes porque senão eu vou esquecer. Eu não estou conseguindo ver todo mundo, mas enfim, Manuel, Manuel, abração para vocês. Vamos lá, manda a pergunta de vocês, manda a dúvida de vocês, pra gente, se a gente assim, se for possível, a gente esclarecer. Vamos ver quem tá aqui. Olha. E aí, enquanto vocês não mandam perguntas, a gente vai falando, tá bom? Também te amo, amiga. Amo muito, ó, pra você, meu coração. Gente, seguinte, alguns de vocês... chegou uma pergunta. Muito bem, Gustavo. Adorei.
Vamos lá. Temos que soletrar o nome das pessoas quando utilizamos língua de sinais ou não? Muito pertinente essa pergunta. Eu vou aproveitar e pegar um gancho nela, certo? Muitos alunos do curso de Libras têm uma impressão, e vocês, quando eu falar agora, vocês vão ver, vai ter gente que vai se identificar, tá certo? Então, na primeira aula do curso de Libras, a gente vai todo, né, alegre, todo contente, e o que é que a gente faz? A gente aprende, a princípio, o alfabeto manual, não é isso? E aí a gente começa, gente, ó, A, B, C, beleza, terminou essa aula, aí a gente já chega em casa assim, eu já sei Libras, olha pra mim, eu sei fazer essa palavra. E a gente começa a fazer datilologia. Só que eu tenho uma notícia para vocês, datilologia não é Libras. Datilologia, gente, não é nada mais, nada menos que a transcrição manual das palavras, da forma escrita. Aquilo que eu oralizo, eu transcrevo manualmente. Então, datilologia é um recurso para transcrever manualmente o nome das coisas. Agora, o sinal, ele é língua de sinais, tá certo? Então, o sinal é língua de sinais. Então, a pergunta do nosso colega, é necessário a gente utilizar datilologia? Imagine se a gente tivesse que utilizar datilologia para dizer tudo. Se Kina tivesse que falar tudo que eu estou falando através da datilologia. Coitada, ela não ia dar conta. Então, existe um sinal para cada signo linguístico, né? E existe a própria estrutura da língua de sinais e assim por diante, tá bom? Então, muito obrigada, Gustavo, pela sua pergunta. Agora eu vou para a pergunta de Carla, tá? Então, Carla quer saber sugestões para português como L2, ou seja, sugestões para ensinar português como L2 para o surdo. Ok, é uma pergunta que tem respostas imensas, né? E assim, do mesmo jeito que a gente tem respostas diversas, a gente não tem uma receita. A gente não tem algo pronto que a gente diga assim, olha, faz isso, isso e isso, isso vai dar certo. Sabe por quê? Porque tudo isso é muito novo. Os estudos acerca da língua de sinais são muito novos. Os estudos acerca do ensino de língua portuguesa como L2 para surdo, língua brasileira de sinais, ou seja, Libras como L2 para ouvinte, ou Libras como L1 que é para surdo, tudo isso é muito novo. Então, é novo, é promissor e a gente precisa fazer e testar, tá bom? Então, o que é que eu poderia dizer? Quais sugestões? Então, para ensinar português como L2 para surdo, vamos dar um exemplo de um texto. Nós vamos pegar esse texto e tornar esse texto o mais visível possível, ou seja, a gente vai transformar as palavras em algo visível, em imagens. Esse é um dos recursos que a gente pode utilizar. Outra coisa é, o surdo, ele precisa aprender primeiro a sua L1, ou seja, língua de sinais, para depois ele ser ensinado através da Libras o português como L2, ok? Então essas são duas dicas básicas e fundamentais. Vamos para a próxima pergunta. Estou gostando de ver, viu, gente, a interação de vocês. Muito obrigada pela participação de todos, quem está entrando agora, que está curtindo. A gente está muito, muito feliz. Sabemos, assim, que isso é um trabalho, né, voluntário. Todos os alunos estão super empolgados e eu agradeço a todos eles, tá? Então, a gente faz isso por amor, porque a gente gosta, né? E a gente acredita que o conhecimento, ele é algo que tem que ser socializado. Então, de que adianta guardar esse conhecimento com a gente? A gente precisa socializar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Bem, pergunta de Júlia. Como minha primeira língua é o português, muitas vezes eu acabo construindo a frase na sequência do português.
Os surdos entendem, mas como melhorar isso? É verdade. Muitas vezes os surdos entendem esse tipo de construção que a gente chama de português sinalizado, tá? De onde vem esse português sinalizado? Ele vem da segunda fase da educação dos surdos, que é chamada comunicação total, tá? Comunicação total ou bimodalismo, né? E aí esse bimodalismo, ele é exatamente, ele cai no ruído do português sinalizado, tá? Então por que muitos surdos tendem a entender? Porque eles são extremamente influenciados pelo português, entende? Então eles entendem, porém, quando a gente vai falar de uma sala de aula, quando a gente vai falar de um texto maior que a gente precisa passar, que a gente faz a comunicação total e aí a gente corre de fazer essa mistura, né? A gente faz Libras, mas a gente mistura com a estrutura do português, que é exatamente o português sinalizado. Muitas vezes o surdo não entende. E aí ocorre esse ruído na comunicação, porque uma língua ou outra vai, de fato, ficar prejudicada. E geralmente é a aprendizagem da língua de sinais e, consequentemente, a língua portuguesa. Ok? Então, como é que a gente pode melhorar isso? Esquecer o português, fechar a boca e pensar em língua de sinais. Mas, Ceissa, como é que eu vou pensar em língua de sinais? Bem, eu vou botar a minha memória visual para funcionar. E eu vou pensar, bem, uma das possibilidades é utilizar a estrutura SVO, tá? Então, o que seria isso? Sujeito, o verbo, que é a ação, e por último, o objeto. Então, como é que eu faria isso? Então, por exemplo, numa frase, tá? Numa frase que no português, na estrutura do português, que vai interpretar na estrutura do português. Então, ó, sábado eu vou para a casa da vovó. Ok? Na estrutura gramatical, na sentença adequada, SVO, da língua de sinais, aí o que é que eu vou fazer? Casa vovó, vou sábado. Ok? Então eu tirei o objeto, que era a casa da vovó, trouxe para o início da frase, disse a ação, que eu vou, e disse o dia, sábado. Ok? Então, vocês comecem a pensar assim, comecem a estruturar. Veja que, na minha fala, ficou muito estranho. Mas em língua de sinais, como diria o surdo, ficou perfeita. Ok? Próxima pergunta, vamos ver aqui. Pergunta da Jordânia, tá? Um beijo, querida. Então, vamos lá. Um beijão pra Júlia, né, que fez essa pergunta. Todos que estão fazendo pergunta, ó, milhares de beijos para vocês. Jordânia, ela perguntou o seguinte: esses dias vi uma discussão sobre Libras não ser a segunda língua oficial do Brasil. O que você diz sobre isso? Uau! Vocês me fizeram logo essa pergunta hoje, gente. Mas enfim, vamos conversar sobre isso. Bem, uma das coisas que a gente comete é esse erro em pensar que Libras é a segunda língua oficial no Brasil. Olha só, se Libras é oficial no Brasil, todas as escolas, todas as instituições lecionam Libras como disciplina? Pense bem, pense comigo. Você aprendeu Libras na sua educação básica? Opa, acredito que não. Pois é, então a gente erra quando a gente admite isso, certo? Que Libras é a segunda língua oficial no Brasil. Algumas pessoas falam assim, mas é mais coerente a gente dizer o seguinte, que Libras é a segunda língua reconhecida no Brasil. Então, reconhecida, tá?
é diferente de ser uma língua oficializada, certo? Então, ela é reconhecida como a língua da comunidade surda, tá? Então, no Brasil, a gente tem o português. Agora, ela é a segunda língua reconhecida e regulamentada através, né, da Lei 10.436, do dia 24 de abril de 2002. Tá bom? Ok. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Gustavo não há de quê. A gente que agradece sua participação. Quem está chegando agora, se quiser fazer sua pergunta, ainda dá tempo. Beijo para todo mundo que está entrando. Obrigada pelo carinho. Amanda mandou uma pergunta aqui, gente. Olha só. Amanda está perguntando se há diferença de Libras e português sinalizado. A gente falou sobre isso ainda agora, Amanda. É quase a mesma coisa. Veja bem, há diferença sim. A estrutura gramatical das duas línguas são distintas. Todas as duas são línguas, existe uma estrutura, certo? E aí há uma diferença, porque falar em língua de sinais é numa estrutura e o português sinalizado é aquele que você vai ter um ruído em uma das duas comunicações. Uma das duas comunicações não vai ser completa a compreensão dessa língua, tá bom? Obrigada também. Vamos ver se tem mais perguntas, né, gente? Ah, Gustavo está dizendo que nós somos uns amores. Obrigada, Gustavo. Vocês que são, viu? Gente, eu sei que... Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês, já que vocês estão aí do outro lado. Obrigada também a você, Amanda, por interagir conosco. É uma alegria ter vocês conosco, tá, gente? Olha só, quando a gente pensou, né, em construir essa página no Instagram, vocês sabem que não é todo mundo que já chega assim, chegando e começa a trabalhar com essas tecnologias. E eu não sou diferente das outras pessoas, né? Eu não tinha muito acesso, tá? Eu não tinha muito acesso a essas tecnologias, eu participava, tinha meu Instagram, meu Facebook. Só que aí minhas alunas começaram, professora, Facebook é antigo. Eu disse, gente, então eu sou antiga também. Pelo amor de Deus. Enfim, agora o negócio é Instagram. Pois é, o negócio é Instagram. E aí surgiu essa ideia, vamos divulgar. Eu acho que o que a gente faz aqui na UFCG é muito legal, né? A gente vai para os eventos, ministros, minicursos, palestras. E aí o pessoal começou a pedir que a gente divulgasse essas práticas. E aí surgiu a ideia da nossa página. Então estamos aos poucos alimentando a página, mostrando as ações que a gente já promoveu. E eu queria que vocês tivessem um pouquinho de paciência, mas que vocês nos ajudassem, porque a nossa bússola, vocês são esse reloginho que vai nortear o nosso caminho, o caminho que a gente vai estar construindo junto a vocês. Então, sempre estejam juntos, perguntando, interagindo. A gente pensou da live ser assim, uma vez por semana, mas a gente precisa ouvir o feedback de vocês. O que é que vocês querem conversar conosco? O que é que vocês querem perguntar? Será que vocês querem ver a gente, de repente, mostrar um joguinho aqui ao vivo? Apresentar para vocês como é que a gente faz? Não sei, então a gente precisa ouvir de vocês. Vão interagindo conosco e eu vou voltar, né? Eu vou voltar para as perguntas que eu tô vendo que já tem umas coisinhas aqui. Só um minutinho que a gente já volta para responder. Vou ver aqui. O negócio tá... outra pergunta de Carla. Quanto tempo você está na área da educação de surdos? Pergunta. Essa coisa de tempo. Vocês estão querendo descobrir a minha idade, né, dona Carla? Tenho problema nenhum com isso, gente. Olha só,
Quanto tempo faz que eu estou na área da educação de surdos? Meu Deus do céu, tem que fazer as contas. Será que tem dedo suficiente para a gente contar? Bem, eu comecei como intérprete de Libras, tá? Quem aí estuda essa parte da língua de sinais, que vai estudar as questões de tradução e interpretação, vai ver que essa questão do ensino de língua de sinais, da tradução e interpretação, nasceu no berço religioso, certo? Então, os monges, eles iam para os monastérios e eles faziam um voto de silêncio e ali eles tinham uma comunicação, uma gesticulação, né? Uma mímica para se comunicar. E dali em diante eles começaram a ver que existiam pessoas que não ouviam e que eles tinham que fazer algo para catequizar aquelas pessoas, para ensinar aquelas pessoas. E daí então começou esse processo de ensino, né? Na vida dos surdos. E eu, não obstante quase todas as pessoas, porque muita gente começou no âmbito religioso, exceto algumas pessoas, porque hoje o tempo é outro, né? Então a gente tem várias áreas de atuação. Então hoje pessoas já começam só no âmbito profissional, no âmbito jurídico, no âmbito da saúde. Hoje a gente está conseguindo ver já pessoas atuando só na área da saúde, né? Eu comecei no âmbito religioso. Então eu comecei em 1994, eu vou fazer 26 anos que estou atuando, né, como intérprete de Libras. E essa questão das práticas, do ensino, quando a gente começou, geralmente o surdo ia para a igreja. E lá na igreja, além dele ir para a igreja, ele trazia suas situações diárias. E dentre essas situações diárias, tinha as atividades da escola, que eles tinham dificuldade com português, certo? E na Inter começou aquele projeto de alfabetização, né? Eu não lembro o nome do projeto, agora no momento me falhou, mas era Alfabetiza Brasil. Então, a gente tinha esse projeto e aí eu comecei a desenvolver essas técnicas para ensinar para o surdo, tá? Para interpretar para ele, e aí eu fui desenvolvendo. Então, isso foi, com o passar do tempo, eu fui para a faculdade, e na faculdade eu fiz pedagogia e fui para a área de língua de sinais, porque no meu estágio eu já tive um surdo na terceira série. Então, foi basicamente isso, e estou até hoje, tá? Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Bem, o nosso amigo aqui, ele está perguntando o seguinte. Ele está perguntando se existe alguma técnica para internalização da estrutura sintática da Libras, né? É bem isso que a gente estava conversando inicialmente na live. Existem alguns truques que a gente vai desenvolvendo, né? E como eu disse, eu citei três coisinhas que a gente pode fazer para que isso seja desenvolvido mais rápido, flua melhor. Então, a primeira é pensar, né? Pensar mais essa parte, trazer à sua memória essa parte mais imagética, aquilo que você visualiza, transformar aquilo que é auditivo em algo visual, certo? Então, pessoas que estão fazendo Libras, eles têm o costume de dizer assim, como é tal sinal? Aí, geralmente, a gente que trabalha com Libras, a gente faz assim, em que sentido? Qual o seu contexto? Por quê? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático para vocês. A palavra manga, certo? Aí o aluno chega na sala de aula e faz, professora, como é o sinal de manga? Aí eu faço manga, que manga? Você quer falar manga em que sentido? Porque existe manga de fruta, olha lá, de fruta, manga. Existe manga de uma roupa, de uma blusa, manga. Tem essa manga, certo? Tem essa manga, certo? Então, são vários tipos de manga. Então, eu não posso simplesmente chegar e dizer, o sinal de manga é esse. Aí, esse aqui é uma fruta.
Aí ainda existe uma outra variação, uma outra palavra que é mangá. É bem específica aqui da nossa região, tá? Então quem é de fora, de outro estado, não estranhe. Você conhece essa palavra? Mangá? Olha, só tem um Rzinho no final. Pois é, só essa letrinha faz toda uma diferença. O que é mangá? Para quem é aqui da Paraíba, sabe muito bem o que é isso. É uma palavra do nosso cotidiano. Fulano, você está mangando de mim? Você está, ó, sorrindo de mim, né? Então, ó, mangá. Veja que são 3 signos diferentes. Então, a minha dica para vocês que querem internalizar essa estrutura, né, sintática da língua de sinais é essa. Então, atentem-se para o contexto, peguem aquilo que está em português escrito ou oral auditivo e transformem para o mais visual possível, tá? Vou dar um outro exemplo muito prático para te ajudar a construir essa sintaxe da língua, certo? Então, por exemplo, uma coisa muito legal que você vai trabalhar é no momento de trabalhar os verbos, tá? Vamos supor, o verbo abrir. Vamos fazer aqui, olha, a datilologia. Abrir. Aí vocês assim, como é o sinal do verbo abrir? Aí eu vou dizer, depende da sintaxe da frase. Abrir o quê? Ok? Então, vamos para os exemplos? Abrir uma porta. Abrir uma porta. Abrir uma janela. Perfeito. Mas vamos aqui. Abrir uma janela. Abrir uma janela. Abrir uma janela. Temos vários tipos de janela, ok? Vamos pensar na porta. Ó, abrir uma porta, abrir uma porta, abrir uma porta. Pararam para pensar sobre isso? Pois é. Então, dessa forma, respeitando o contexto, trazendo aquilo que é auditivo ou escrito, para aquilo que é mais imagético, imaginar como é que aquela coisa funciona, pensar na forma e função, vai fazer com que você realmente estruture sintaticamente bem a língua de sinais. Obrigada, querida. Obrigada, a iniciativa é toda nossa, vocês estão conosco, né? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Eita, Gustavo tá aqui, uma bênção, viu? Vamos lá, Gustavo, manda pergunta que a gente responde. Gustavo botou aqui pra gente. É normal o aluno de Libras interpretar tudo o que o padre diz na igreja, mesmo quando não tem surdo presente? KKKKKK. Se não for normal, minha amiga Raíssa é louca. Olha que eu conheço Raíssa, viu? Ai. Gente, é normal. Não posso mentir. Não vou deixar a Raíssa em maus lençóis. Olha só, é normal. E olha, muita gente acha que a gente tá ficando doido, que a gente tá enlouquecendo. Por quê? Porque naturalmente, quando o professor de Libras, ou instrutor, ou quem está te ensinando língua de sinais começa, olha, primeiro, você tem que ter contato com a comunidade surda. Aí dá outra dica que eu dei hoje, ó. Para de pensar em português, falar em português, fecha a boca e só fala em língua de sinais. Olha só, tá fazendo a pessoa ter esse tipo de atitude, não tá? Pois é. Aí o que acontece? Eu também fui assim, gente. Eu também entrei nessa coisa toda, nessa loucura, né? A gente deixa de falar em português e começa a falar em língua de sinais. Até com pessoas que não sabem Libras, tá? Vocês estão vendo minhas mãos aqui? Eu tô me esforçando para não falar em língua de sinais com vocês. Eu fico assim, ó,
segurando, porque a ansiedade é a vontade de falar em língua de sinais, tá? Mas é normal, sim. Olha só, vou contar uma experiência para vocês que eu vivi. Essa foi muito engraçada. Na época, eu fiquei meio apreensiva, né? E dei uma resposta meio brava, né? Mas vocês vão também ver que qualquer um ficaria bravo, certo? Então, aprendendo Libras, andando com minhas amigas surdas, nós pegamos um ônibus e fomos conversando. Então tinha eu no corredor, a minha amiga surda na janela e a outra amiga surda na cadeira da frente, também na janela. Então ela estava viradinha, a gente estava batendo papo, ok? E em determinado momento o ônibus foi enchendo. Vocês sabem que, não sei se todos vocês são aqui da Paraíba, se tem gente de fora, mas quem sabe aí na cidade de vocês as pessoas também não são um tanto quanto curiosas. Pois é, aqui na nossa cidade, nesse episódio, nesse dia, eu encontrei uma pessoa curiosa. É muito bom ser curioso, mas em alguns momentos a nossa curiosidade pode nos deixar numa saia justa, nos deixar numa situação difícil, tá? Então, conversando com as meninas e papo vai, papo vem, a gente fazia datilologia e a gente brincava e tal, tudo em língua de sinais, ninguém falava nada. Essa mulher, essa senhora, muito curiosa, começou a se amassar todinha e vir pra cima da gente. E ela ficava olhando. E daqui a pouco ela começou a comentar em voz alta. Tadinha, as bichinhas, oh meu Deus. E isso foi ficando alto. E eu continuei conversando com as meninas em língua de sinais. E ela, oh coitadinha, meu Deus, as bichinhas, surda muda. E são até bonitinhas. Gente, quando ela disse isso, eu virei, levantei meu rosto e disse, pois não, senhora. Algum problema? A senhora precisa de ajuda para conversar com as minhas amigas surdas? Ai, meu Deus, e você fala? Eu digo, sim, língua de sinais, língua brasileira de sinais e português. E a mulher ficou tão atordoada que ela saiu de perto e não quis mais conversar. E eu queria dizer para ela, elas não são mudas, elas são apenas surdas. Por não ouvir, é uma consequência não oralizar, assim como a gente oraliza. Mas todo surdo tem fala, tem voz, né? E enfim, aquela situação me fez refletir. Ser surdo é sinal de ser feio? Surdez é uma condição. Isso quer dizer que todas as pessoas surdas necessariamente têm que ser pessoas feias? E o que é ser feio? Será que só as pessoas com algum tipo de deficiência são feias? Ou será que todos nós não temos nossas feiuras, nossas deficiências, né? Então é sempre muito bom a gente refletir naquilo que a gente fala, que a gente pensa, porque às vezes a gente pensa e fala alto, né? E isso soa de forma preconceituosa, ok? Pois é. Eita, pessoal, que coisa legal! Tô muito feliz. Tanta gente maravilhosa entrou para conversar conosco, muita pergunta. E eu acho que para um primeiro momento a gente assim se sente lisonjeado, né? Muito feliz com a participação de vocês, com as perguntas, toda a interação. Essa live vai ficar aí 24 horas, então continue, pergunte, mande perguntas no nosso privado, sugira, né, novos temas, o que vocês gostariam de ter. E aí, gente, na próxima live, certo? A gente vai tentar fazer sempre todas as terças-feiras, mas a gente vai estar comunicando, vai estar avisando para vocês, tá? Convidem outras pessoas e continuem interagindo conosco. Foi um prazer enorme estar com vocês, tá? Compartilhar um pouquinho daquilo que a gente está aprendendo. Lembrando que a gente aprende sempre, que a gente sempre está aqui. A vida, né? A vida acadêmica é uma eterna troca.
meus alunos me ensinam e a gente ensina, e a sala de aula é isso, é compartilhar experiências, ok? Eita, tá chegando mais perguntas, gente. Eu vou responder essas duas que chegaram e depois a gente vai encerrar, tá bom? Porque eu tô com pena da minha intérprete. Nem uma aguinha eu trouxe pra ela, na próxima eu vou trazer água, viu? A bichinha já deve estar de garganta seca. Então vamos lá, respira aí, Kívia. Meu Deus do céu, peraí, Kívia. Pergunta. Gustavo tá uma interação danada. Gostei demais, Gustavo. Ele perguntou assim, ó. A expressão facial do intérprete é essencial para o entendimento? Uau! Essa questão é muito pertinente. A expressão facial, ela é a mola mestre da língua de sinais. Por quê? Ela faz parte das unidades mínimas que compõem um sinal. Então, as expressões faciais, elas dão a entonação do texto, né? A entonação daquilo que você está dizendo, ela é um intensificador de algumas sentenças. Então, a expressão facial / corporal, ela é fundamental para que o intento daquilo que está sendo dito seja compreendido pelo surdo. Então, você que quer aprender Libras, começa a treinar a expressão facial, tá bom? Uma pergunta aqui, o vídeo ficará disponível para posterior visualização por 24 horas, né? É o que o nosso, é o que fica salvo aí, a live fica no Instagram, certo? 24 horas, então aproveitem e assistam, mais tarde vocês podem assistir e é o único recurso que nós temos por enquanto, tá? Pois é, Raíssa tá dizendo aqui, ó, gente, Raíssa é uma menina muito linda. Pense uma menina linda e doce, que eu tive a honra e a oportunidade de conhecer. Beijo, assim, bem muito. Certo? Ela tá dizendo que todos os amigos surdos dela são lindos. Feio é ter preconceito. Realmente, viu? Como eu gosto muito de interagir com as crianças, eu digo, olha, quem é preconceituoso, ó, pra você, ó, coisa feia. Feio é o seu preconceito, tá? Gente, olha só, olha a figura que acaba de entrar, Gessinete, ó, minha amigona, professora de Libras, intérprete de Libras, minha parceira de todas as horas. Aí entra e faz, acaba não, cheguei agora, como é que eu posso ir? Vou matar a pobrezinha de Kívia, de tanto sinalizar aqui. Oh, meu Deus. Gente do céu, lá vem a outra também, ó, só deu pra chegar agora. Ai, meu pai, tá todo mundo chegando agora, o que a gente faz, minha gente? Bota a live mais tarde? Ó, outra pergunta pra vocês. A live de 4 horas da tarde tá ruim? É melhor ficar um pouquinho mais tarde, tipo assim, 4h30, 5 horas? O que é que vocês querem? Nos ajudem, interajam. A gente tá fazendo isso para compartilhar com vocês. Então, digam pra gente, né? Como eu disse, vocês vão estar norteando esse nosso trabalho, tá bom? Então, falem conosco, a gente pode começar a adaptar, tá bom? Gente, olha só, beijo, Jussara, coisa linda. Vocês estão vendo? Sara tá dizendo aqui, deixa eu ver, dizendo que nós somos muito usadas pelo Senhor e que ela só conseguiu entrar agora também. Entendo, gente. E aí, por isso que eu peço a vocês que vocês falem, né, o horário que fica melhor para vocês. Ou se dá pra gente fazer um esforçozinho e todo mundo chegar às 4 horas pra gente encerrar, tá? Mas estejam conosco. A presença de vocês é fundamental nesse processo. E eu quero realmente convidar você a ser um agente multiplicador dessas práticas sociais inclusivas, tá? Porque quando a gente fala inclusão,
a gente fala de uma forma muito geral, incluir o outro, o diferente, aquele que está distante, trazer para perto aquele que não faz parte. Então, incluir na igreja, incluir no banco, incluir na escola, mas aqui a gente vai falar dessa inclusão no aspecto educacional, tá? Então, são as práticas pedagógicas para educação, tá bom? Então, a gente vai tentar atender. A gente promete que a gente vai pensar com carinho, tá, gente? Nesse horário, tentar botar um pouquinho mais tarde, mas a gente tem que trabalhar dentro das nossas condições. A gente vai tentar e vai fazer o possível para atender a maioria, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo no coração de vocês. Oh, meu Deus do céu, top é tu, menina. Cheiro bem grande. Olha, tem gente aqui dizendo que 17 horas seria muito bom, porque é o finalzinho do expediente. Muito bem. Abençoado, bota teu nome aqui pra mim. Você que tá dizendo, você já me fez pergunta hoje. E como é teu nome pra eu falar aqui? E tá dizendo, tá sugerindo 5 horas da tarde. Depois me diz teu nome, tá? Olha, Nete, Kívia, já tá querendo te tirar daqui, ó. Faz aqui, faz em João Pessoa que eu te ajudo a interpretar. Kívia não vai deixar, não. Mas a gente pode combinar, viu, amiga? Ai, gente, que legal, vocês são demais. Cheiro, Nete! Ó, essas práticas... Gente, deixa eu confessar uma coisa de Kívia, eu vou confessar um segredo dela. Sabe o que a Kívia fez? Chegou esses dias dizendo, sei se eu tenho uma ideia. Nesses dias a gente vai ter um carro e vai ser assim, um automóvel da inclusão. Eu disse, Kívia, o que é isso, Kívia? Não, porque o pessoal fica convidando a gente para dar mini curso, para dar palestra, e daqui a pouco a gente não tem mais agenda. Aí eu disse, certo, e como seria esse carro, hein? Ela fez. Já sei. Como é o carro, Kívia? Fala aí. Vai interpretar? Vai, vou. Olha ela. Então, pessoal, boa tarde. Esse carro vai ser o nome que a gente criou, né? Inclusão móvel, certo? O nome do carro. E aí a gente vai poder levar essas práticas pedagógicas inclusivas para todo o Brasil. Então, essa foi a ideia que eu tive. Eu pensei bem futuramente, mas quem sabe esse futuro não está próximo, né? Porque assim, como já teve vários convites, que a gente ainda está vendo as possibilidades, as pessoas querendo que, por exemplo, você vá para BH, enfim, um lugar longe, então como que ela vai levar os jogos? Porque as pessoas querem que ela leve esses jogos para que mostrem lá para que as outras pessoas vejam, né? Então eu falei, Cécia, como que você vai levar isso? Numa mala não cabe. Então você precisa de um carro. Então eu pensei, inclusive, Neto, eu acho que ela conhece, né? Aquele carro móvel que tem lá na Cidade Viva de João Pessoa. Então é similar àquilo. Então coloca todos os jogos ali dentro. E aí Cécia vai dirigindo o carrinho dela. Chega lá em BH, apresenta tudo, bota os jogos novamente e volta pra cá, pra Paraíba. Pronto. Tá vendo? Vê só como é que esse negócio tá. Eu não sei não. Só Deus pra sondar esses sonhos, né? Mas o que eu posso dizer? Agora isso é pra todo o Brasil, viu? Haja coragem pra dirigir. Essa menina é muito ousada. Mas enfim, tem o marido dela que dirige, tem ela, tem meu esposo, saúde, né? Beijo, amor. Te amo. Pois é, vamos botar todo mundo na van, né? Pra gente sair por aí levando os jogos. Pois é, mas que seja feito aquilo que Deus assim determinar. Agradeço de coração a todos. Muito obrigada mesmo pelo carinho. Vocês não sabem o quanto é importante. Joabe, é Joabe o nome do meu amigo, Joabe Júnior. Obrigado, Joabe, pela sua participação, pelas suas perguntas, tá? Jordânia, beijo. Na próxima live eu quero ver você falando também, né? Beijo todo mundo. Deixa eu ver mais. Eita, olha só o que a Raíssa tá dizendo. Começa com carro, depois é um avião. Meu Deus, avião da inclusão. Gente, vocês se aquietem. Ai.
Deus abençoe todos. Obrigada, obrigada, obrigada. Edi já tá dizendo, amei a ideia. E já tá oferecendo o carro dela. Tem meu carro. Ô, bicha corajosa. Vamos embora. Mais uma motorista aí. Gente, beijo, abraços, brigadão. Até a próxima. Você, multiplicadora, agente, certo? Você tem um chamado. Vamos comigo. Encerra ali que eu não vou fazer isso não.